Só para fazer uma curta introdução ao que se vai passar neste vídeo, ou melhor, estas gravações, o objetivo não é necessariamente argumentar contra a posição das pessoas, mas simplesmente questioná-la, tentar não introduzir dados, simplesmente colocar questões. Em alguns casos tive de introduzir dados, não muitos, mas o objetivo principal foi questionar o cartaz da pessoa e deixá-la desenvolver, expor a sua posição, não argumentar diretamente contra ela, não é o objetivo, e também não vou estar a atacar espantalhos, por isso não vou estar a atacar uma posição depois de já não estar na conversa com essa pessoa, mas simplesmente falar, ver alguns cartazes, ou melhor, ou neste caso eu comentar alguns cartazes e dirigir-me à pessoa, pedir-lhe para falar e realmente tentar ter um pequeno diálogo. Neste primeiro episódio temos um cartaz segurado por uma moça, um cartaz todo preto com um recorte de ACAB recortado do cartaz. Isto significa All Cops Are Bastards. E simplesmente foi algo que me deixou curioso, porque era realmente um sinal bastante diferente dos demais que eu estava a ver, e não me pareceu ser um mau ponto de partida. Como tal, fica aqui o resto da gravação. Justiça por Miguel, ok? Já vi pela Cláudia Simões por Miguel. Miguel é o puto brasileiro, não é? Eu gostava de perceber porque é que isto tem algum tipo de relevância no que toca a Black Lives Matter, mas isso é outra questão completamente à parte. Porque é que não se fala de David Jones, David Dorn, ou do agente Underwood? Isso não percebo, foram literalmente discussões. Fantasma, racismo é um sistema que tem que cair, ok, tudo bem. Não acho que isso seja um sistema, mas isso é debatível. Interessante é que as pessoas parecem que não querem dialogar e sempre simplesmente para pegar a mesma frase. Há 5 e 10 minutos já tentei entrar em diálogo com várias pessoas. A única pessoa que conseguiu falar comigo durante mais do que 5 segundos foi exatamente um polícia que realmente confirmou que a Câmara Municipal de Lisboa autorizou e está a impedir a polícia ativamente de dispersar a multidão. Que também não, e tanto quanto percebi, existem cerca de meia dúzia de polícias, pelo menos de onde eu os consigo ver, do lado onde estou. A fila parece ir na Almirante Reis desde cerca da Portugália até a Alameda. Não me perguntem distâncias, podem ver no mapa que eu sou terrível a fazer medidas de olhos. E mais sinais, o sistema não está partido, foi construído desta forma. Rua Marielle Franco, tem de pesquisar. Uma pessoa a fazer um sinal nazi, ok, normal. Pelo menos isso seria se não estivesse no meio daquela multidão. Há que ter muito cuidado. Novamente Black Lives Matter. Ok, All Cops Are Bad. Esta é interessante. Desculpe, tenho um minuto para lhe responder umas perguntas. Eu posso caminhar convosco, não há problema nenhum. Pode manter a distância? Diga? Pode manter a distância? À vontade. Ok. Mais? Pois chega. Pronto. Vou só perguntar o que é que esse cartaz significa? All cops are bastards. Bastard. E porquê? Bastard vem da palavra bastardized, que significa corrupto. Portanto, não quer dizer que todos os polícias sejam más pessoas, mas fazem parte de um sistema corrupto que beneficia de usar como alvo pessoas pretas. E beneficia só de pessoas pretas ou beneficia de todo tipo de pessoas? Distância, desculpa, mas tipo... É que o distância a caminhar é um pouco complicado às vezes. Sim, percebo. Beneficia de
usar violência para manter supostamente a população em controle, mas é um mecanismo de opressão. Portanto, pode-se dizer em geral que sim, beneficia, só que claramente usa como alvo maioritariamente a comunidade preta. E acha que é por causa da etnia das pessoas que as pessoas são atacadas, ou podem existir algum outros fatores? Desculpe, eu não ouvi. Acha que pode existir algum outro fator que não a etnia das pessoas para que leve a esse resultado? Como assim? Em casos isolados? Não percebi. Então, do que eu percebi, do que acabou de dizer, existe um sistema sistemático que ataca desproporcionalmente pessoas de etnia mais escura, correto? Sim. Ora, se isso acontece, seria racismo, realmente. Agora, a minha questão é, existem alguma outra condição que possa ter em comum pessoas de outras etnias que são afetadas da mesma forma? Está a tentar insinuar alguma coisa com esta pergunta? Se eu estivesse a insinuar alguma coisa, eu estaria a apresentar factos e estatísticas. Estou simplesmente a questionar, porque eu acho que a melhor forma de aprendizagem é uma pessoa poder questionar-se a si mesma e responder a questões que talvez possa não ter pensado antes. Claramente os polícias atacam as pessoas que dizem que são suspeitas. Portanto, nas suas visões, eles acreditam que essas pessoas são suspeitas, mas a razão porque acreditam que são suspeitas é porque podem pensar que uma pessoa preta é mais intimidante, mais propícia a cometer alguns crimes, portanto, não. Eu percebo o que é que está a perguntar, mas uma resposta simples não é possível dar. E se não fosse, e se por acaso houvesse algum outro fator que tivesse impacto, seria ainda uma questão de racismo? Que fator? Eu não queria estar a dar estatísticas, mas, por exemplo, se formos comparar, no caso dos Estados Unidos, pessoas com mais rendimentos tendem a cometer menos crimes, pessoas com menos rendimentos tendem a cometer mais crimes. Isto é verdade, isto é demonstravelmente verdade, quer uma pessoa seja branca, negra ou asiática. Logo, se tal não se verifica com negros ricos e se verifica com brancos pobres, porque é que se diz que é racismo quando é uma coisa transversal porque a várias... se a polícia está nesse sistema que beneficia do racismo sistémico, tem uma maior propensão para achar suspeitos de cidadãos negros, portanto haverá uma muito maior possibilidade de se registarem crimes feitos por pessoas negras do que por pessoas brancas. Não por pessoas brancas que cometem menos crimes, mas por pessoas negras São mais vigiadas. são mais exato, são mais estatisticamente, pessoas de sítios com rendimento mais baixo tendem a cometer mais crimes, mas se calhar não nos devemos perguntar então, a polícia tem o direito de ser violento com essas pessoas, mas também porque é que essas pessoas cometem mais crimes? Será que estão postas numa posição que não vêem outra maneira senão cometer algum tipo de crime? Eu não percebo o crime que está a referir agora neste momento, mas pronto, isto em relação a pessoas que têm rendimentos mais baixos. Entendo. E diga-me uma coisa, como é que isso se pode evitar? Eu acho que nós devemos dar o fundamento, o financiamento que damos a polícias, à força policial, à educação nesses sítios específicos, à segurança social nesses sítios específicos. Acho que devemos transportar o dinheiro que pomos na força policial em outros tipos de... maneiras de evitar esses crimes, porque os crimes não acontecem do nada, têm uma razão, têm uma justificação e devemos evitar que eles aconteçam em primeiro lugar e dessa maneira acho que o financiamento deve ser posto na educação, em melhor financiamento das escolas, desses sítios e de maneira a que essas pessoas consigam viver uma vida, consigam seguir uma vida e consigam arranjar trabalhos que não seja necessário cometerem certos crimes. Ok. Ouviu falar sobre a notícia de que o departamento, que o mayor de Minneapolis pondera destituir a força policial e eliminá-la por completo? Não havia pergunta. Qual era a pergunta? Só ouviu falar sobre o mayor de Minneapolis, onde aconteceu o caso do George Floyd, que ele tenha
ponderado. Peço desculpa. Que ele tenha ponderado eliminar o departamento policial por completo. Ouviu falar nisso? E que opinião tem sobre isso? Tenho uma opinião porque nessas certas comunidades em que são mais vigiadas e mais tendenciosas a serem acusadas de crimes e isso tudo, os polícias que agem nessas zonas não têm conhecimento sobre como é que essa comunidade funciona, nem nada disso. Portanto, o financiamento, para além de ir para as escolas, deve ir para forças dessas comunidades que ajudar a proteger essas comunidades em questão. Portanto, acho que tenho de ser mais informada nesse assunto, sim, não nego isso, mas não percebo a decisão, ou pelo menos a proposta e apoio. Eu disse eliminar por completo a força policial de Minneapolis, ou falou numa reforma da policial e numa mudança da forma como isso funciona? Estou a perguntar se o senhor tem essa informação. Eu sinceramente, neste momento não consigo ouvir o que acabou de dizer. Deixa-me só. Eu perguntei se o senhor tinha a informação se o mayor de Minneapolis disse especificamente que queria eliminar por completo a força policial ou reformar e mudar o sistema e como funciona a força policial dessa cidade. Tanto quanto eu percebi, as informações que eu tenho é, houve um movimento que começou a falar por defund da polícia, remover-lhes os fundos, e começaram a sair notícias sobre o mayor de Minneapolis ponderar a remoção por inteiro da polícia, e esse movimento ganhou alguma tração. Agora, se são planos que estão efetivamente em andamento ou se é só uma coisa que um político diz da boca para fora, isso eu não tenho conhecimento. Okay. Sendo assim, e acha que a violência que está a ocorrer nos Estados Unidos devido a este tipo de protestos, acha que é algo vantajoso para esta causa? Sim, a violência Nos protestos? Primeiro, a violência normalmente é incitada pelos próprios polícias e muitas vezes pessoas como grupos de supremacia branca aproveitam estes protestos que estão a acontecer para no final deles irem vandalizar certos sítios. De qualquer maneira, eu considero que a vida das pessoas que estão em risco por causa da violência policial é mais importante do que qualquer estabelecimento físico. Eu sou por princípio anti-violência, na maioria dos casos, mas visto que já aconteceram vários protestos pacíficos na América de pessoas para acabarem com a violência policial contra tudo. Houve o caso do jogador de futebol, acho eu, ajoelhar-se no jogo e somente teve ameaças de morte. Visto que esses protestos foram completamente pacíficos, que não tinham qualquer lado de violência, não conseguiram fazer absolutamente nada e resultou em ameaças para as pessoas, para os protestantes, eu entendo perfeitamente que agora se vá para métodos mais violentos, desde que não se percam vidas humanas no processo, e mesmo com essa opinião que eu tenho, a maioria dos violentos, da violência nos protestos continua a ser começada por polícias, tanto polícias à paisana como polícias em uniforme, que em protestos pacíficos começam a atacar e com gás lacrimogéneo, com armas, com balas de borracha, com força física, protestantes que estão a ser pacíficos, e que aí começa um protesto violento. Sim, um protesto E acho pacífico não que pode ser em resposta à violência, neste caso, não se pode ficar parado. Se eu estivesse num protesto e começasse a ver pessoas a serem alvejadas com balas de borracha ou agredidas pelos polícias, não iria ficar parado no meu lugar e dizer não, paz é a solução, porque nesse caso não estão a ser pacíficos connosco, não há qualquer razão para nós sermos pacíficos também. Se os protestos pacíficos não estão a ser ouvidos, temos de falar a língua do opressor, senão não acontece nada, como não tem acontecido com o número de protestos pacíficos que já aconteceram antes. Portanto, sim, e mesmo estes protestos que estão a acontecer agora, a série de protestos que estão a acontecer, começaram por ser pacíficos e, como já foi dito, a polícia incitou essa violência. A única vida perdida que eu saiba foi a vida de uma protestante, não sei se protestante é a palavra certa, mas que tinha asma e os polícias usaram pepper spray e a rapariga acabou por morrer. E também as bolas de borracha são causam um impacto extremamente mortal, embora não tenha sido falado sobre isso, mas pronto. Mas no caso dos protestos que realmente se tornam, seja por motivos for, agressivos, mesmo que no caso de não serem começados pela polícia, a polícia não deve
proteger a população e tentar manter a ordem, nesses casos em particular? Se a violência é começada por eles, eu não sei onde é que eles estão a tentar manter a ordem, se não ser a calar as pessoas que estão a protestar contra a violência começada por eles. Mas supondo que ocorreu um caso em que a polícia não teria começado, que no meu conhecimento são raros ou inexistentes, eu acho que a polícia deveria entender o que é que se está a passar, qual é o motivo. E a maioria dos protestos onde a violência não é começada pela polícia nunca terminam em violência muito exagerada. Exato, nunca aconteceu. E acho que, na minha opinião... Desculpa, exato, mas o mínimo a de violência que ocorre. aconteceu foi vandalizar Target, que é uma companhia multimilionária que não vai verdadeiramente afetar... Eu acho que se a polícia estiver a proteger, coisa que, outra vez, pelos factos que eu tenho conhecimento, não aconteceu, se a polícia estivesse a proteger negócios pequenos, negócios locais, pessoas que estão lá a tentar fazer a vida com o seu negócio, com a sua loja, com o seu restaurante, concordaria sem dúvida que a polícia deveria proteger esses locais. Quando a polícia está a proteger corporações gigantescas, multimilionárias, que não precisam de proteção, que se uma loja for destruída já no dia seguinte já há 30 lojas noutros locais, essas companhias não precisam de proteção de ninguém, especialmente não de organizações governamentais ou estatais. Portanto, acho que sim, se a polícia tiver a ver que há vandalismo a acontecer contra companhias e corporações multimilionárias gigantescas, não deve interferir, porque claro que é o trabalho deles, portanto provavelmente não é a decisão dos agentes sozinhos decidir se vão intervir ou não, é a decisão dos superiores dos agentes. Portanto não estou a culpar agentes sozinhos de interferirem, silenciarem ou bloquearem as vozes ou os protestos, estou a culpar a polícia como toda uma organização e um sistema. Mas sim, essa é a minha opinião. Acho que negócios gigantes e corporações não têm qualquer necessidade de serem protegidas. Estão a protestar, não têm interesse nenhum em... estão a protestar pela razão correta, que nós estamos a protestar também, não têm interesse nenhum em vandalizar sítios que pertencem a pessoas de... Ai, desculpa, qual mal? Pertencem a pessoas que... Pertencem às próprias pessoas que são donos dessas lojas. Esses protestos têm havido, maioritariamente a parte do tempo, têm sido de outros grupos que se aproveitam desse movimento. Exato. Era a coisa que me faltava dizer. Muitas coisas de violência e de vandalismo mais excessivo, especialmente contra negócios pequenos e locais, não vem da parte dos protestos ou dos organizadores dos protestos, vem sim de grupos à parte que se juntam aos protestos dizendo que estão a lutar por aquela causa, mas normalmente muitos grupos neonazis já se juntaram a estes protestos, muitos grupos fascistas, muitos grupos anarcofascistas, muitos grupos, especialmente grupos maioritariamente brancos ou totalmente brancos, que se aproveitam dos protestos e da causa de Black Lives Matter e do fim da violência policial, etc., para criarem caos, para criarem destruição. Dessa maneira, invalidar. Exato. E invalidarem a mensagem dizendo que isto são grupos violentos, quando na verdade eles estão a provocar a violência para fazerem este movimento parecer aquele que está a ser violento, que está a ser agressivo, que está a ser destruidor. Não obstante isso, quando esses grupos se infiltram nas manifestações, não estarão os manifestantes, os pacíficos, mesmo que não voluntariamente, a proteger esses manifestantes mais agressivos, simplesmente por vestirem o mesmo tipo de roupa e poderem deixá-los esconder na multidão. Não estou a atribuir qualquer malícia, estou simplesmente a dizer, se eu estiver completamente, por acaso estou vestido quase de negro, por completo, mas se eu estiver completamente negro e 100 pessoas à minha volta estiverem também completamente de negro, se eu cometer um crime, não se torna muito mais complicado para as outras pessoas me encontrarem e me identificarem se eu estiver igual às outras, e assim os protestantes pacíficos não intencionalmente estarem a proteger esses grupos extremistas. Não, existem imensos vídeos de pessoas e de organizadores de protestos a clarificar que não querem a violência e vendo vídeos de pessoas a vandalizar e a pedirem, suplicarem quase a essas pessoas para não vandalizar, porque invalida o movimento em si. Portanto, as pessoas que vandalizam sem qualquer motivo, o seu objetivo não é lutar pela causa, é simplesmente
pronto. Mas como... Mas mesmo pegando no seu argumento, que a roupa da polícia, que a roupa dos protestantes vai acabar por proteger estes mais violentos, esse argumento vai, de certa maneira, voltar a atribuir as culpas à organização que é a polícia, porque se a polícia não tivesse sido violenta, não tivesse sido agressiva, não tivesse agredido, prendido, atacado, ferido e morto manifestantes, não haveria qualquer necessidade de se vestirem todos da mesma maneira para evitar serem reconhecidos. Portanto, a culpa dos manifestantes de terem vestidos todos iguais é uma razão de proteção, é uma razão de segurança para si próprios. Portanto, não, eu não considero que a culpa seja destes protestos mesmo. Eu não estava a dizer que era... Sim, mas Eu pessoalmente acho que polícias não pertencem nesses protestos, especialmente undercover, a paisana. Muito bem. Mas... E quem é que organiza estes protestos? Por exemplo, agora em Lisboa, este protesto está a ser organizado por quem? Black Lives, Congressão Negra, não tenho a certeza, acho que sim, e Black Lives Matter Portugal, acho eu. Sabia que a Câmara Municipal de Lisboa deu autorização para que este evento ocorra em virtude das medidas de confinamento obrigatório, de desconfinamento, que proíbem juntamentos de mais de 10 pessoas em Lisboa e 20 pessoas no resto do país. Não percebi, não ouvi a pergunta. Deixe só... Se está ciente que a Câmara Municipal de Lisboa teve parte na organização deste protesto e que... Se a Câmara Municipal de Lisboa não tivesse autorizado este protesto, não deveríamos estar a andar nesta estrada neste momento. Mas houve pessoas a serem presas tanto cá como nos Estados Unidos, por organizarem protestos de outras áreas. De outras áreas? Por exemplo, na semana passada, penso que na quinta ou na sexta-feira, na quinta ou na sexta, houve um grupo de judeus que foi preso à porta de uma sinagoga por tentarem entrar. Na mesma cidade em que estava a haver um protesto. Acho que existe uma diferença. Dado que eu não estou educada nesse assunto específico, em nada não sinto que possa dar a minha opinião verdadeira. Eu não sei, eu não mas sinto que também, são um dos protestos é para... Os protestos que estão a acontecer na América são para tentar acabar a violência policial. Eu acho que isso é um assunto extremamente importante e que deve ser tomado em consideração essa luta. Também não ouvi falar desse caso, mas a verdade é que estes protestos são, na minha opinião, são para lutar contra uma coisa que é extremamente importante, que sempre foi extremamente importante. E, embora eu acho sim que estou completamente a favor de liberdade de culto, tudo isso, o culto, seja qualquer ele que seja, é possível realizá-lo em casa. E eu sei que eu não sou religioso, mas eu sei que há pessoas que se sentem mais próximas de qualquer que seja o Deus ou entidade que adoram num espaço sagrado da sua religião. No entanto, eu acho que neste momento isso não é uma necessidade primeira, enquanto isso sim, porque há literalmente pessoas a morrer todas as semanas, para não dizer todos os dias, por causa disto em todo o mundo. E há bastantes vídeos dos protestos a seguirem as normas de segurança em relação ao Covid, mas de outra maneira nós temos de sair, eu tenho de... Exato. Eu acho que nós somos dois adolescentes, nós somos novos, nós somos brancos, eu acho que devia, para saber melhor informação, entrevistar pessoas negras que estivessem ao corrente da organização disto tudo. Eu tentei... Eu tentei falar com... Eu tentei falar com o senhor que está na frente, que tinha o microfone na mão. Não correu muito bem tentar falar com ele. Disse que não queria falar e mandou-me embora. Então está no direito dele. Tem toda a razão. Eu acho que o senhor devia procurar opiniões nestas perguntas restantes dos manifestantes e não se concentrar só em nós os dois. Por que não tentam encontrar alguma pessoa que seja mesmo informada pelo menos das subtilezas e isso tudo deste protesto em particular
Ou então entrevistar alguém que de facto é preto e provavelmente tem um conhecimento e uma opinião mais pessoal neste assunto. Eu peço desculpa, mas eu não vos escolhi por serem novos, por serem brancos. Eu escolhi-vos porque vi o sinal. Mas acho que, apesar de não ter sido essa razão, não estou a acusá-lo de ter sido essa razão, acho que, agora que já ouviu a nossa opinião em alguns desses tópicos, poderia avançar e escolher as pessoas para serem entrevistadas. Sim, claro, tudo bem. Eu agradeço o tempo que disponibilizaram. Eu até apertava as mãos, mas licenciamento, está bem? Muito obrigado. Pronto, ela está ocupada, mas agradeço-lhe por mim. Está bem? Obrigado. Portanto, isto foi uma conversa de pouco menos de 20 minutos. Foi o suficiente para ir em Lisboa de um pouco antes da Portugália até ao Banco de Portugal. A manifestação continua. Eu consigo ver pessoas já quase no Martim Moniz e outras ainda perto da Praça de Chile. Como podem ver, as pessoas têm desconhecimento de alguns factos e é completamente normal e aceitável. E vamos então procurar agora outras pessoas.